E aí na sequência aqui, né, o texto de Platão, esse trecho longo aí do Fedro, né, parece mostrar um desprezo pelo corpo. E aí é preciso ter algumas ressalvas, como é o caso aqui do historiador Giovanni Reale, né? É preciso cuidado para não se lançar a interpretações que assumam as restrições platônicas ao corpo como um ódio contra o mesmo. Então não é isso. Platão não escreve só o Fedro, né? Na verdade, os gregos tinham um zelo pelo corpo muito grande, né? Se há páginas que enaltecem a alma, e isso é correto, uma vez que o que se está propondo é o conhecimento racional, há outras tantas onde a beleza física do homem é ressaltada como exercício para o alcance da verdadeira beleza. Então, um corpo belo, um jovem belo, uma jovem bela, ou qualquer realidade bela, deve servir de exercício espiritual para a gente alcançar a verdadeira beleza. Esse é o sentido que há em Platão, né? Por exemplo, ele vai falar sobre a visão, sobre os olhos, né? A nobreza dos olhos. Tanto para ele quanto para Aristóteles, o olho é o nosso melhor órgão de percepção, né? Olha só, a vista, segundo meu entender, tornou-se para nós causa da maior utilidade, pois de todos os raciocínios que agora são feitos a respeito do universo, nenhum poderia ser feito se não tivéssemos visto nem os astros, nem o sol, nem o céu. Então, Platão ele não está dizendo que a gente não conheça pelos sentidos. É um tipo de conhecimento, né, empírico, experimental, que é ponto de partida, mas não é ponto de chegada. Ponto de chegada é a abstração. Mas aquilo que a gente vê, a gente pode começar, né, a pesquisa, né, o questionamento, e chegar, por exemplo, na questão da verdade, que é desatrelada um pouco, né, que é superior um pouco a essa visão, né, experimental que a gente tem, essa visão dos sentidos que a gente tem, né? Então, o conhecimento sensível só é válido se ele nos preparar para um conhecimento transcendente. A imanência, que é o plano aqui da realidade física, né, pode nos ajudar a gente a atingir o plano da transcendência, onde mora a verdade. Tá? Agora, ao contrário, continua, o dia e a noite, à medida em que são vistos, e os meses, e os ciclos dos anos, e os equinócios e solstícios, realizaram um número e forneceram a noção de tempo e a pesquisa acerca da natureza do universo. A partir dessas coisas, forneceram-nos o gênero da filosofia, de modo que nenhum bem maior já foi concebido, nem nunca será ao gênero humano, posto que é um dom dos deuses. Por isso digo que os olhos são o maior bem. Então, o olho empregado como um instrumento para você adquirir um conhecimento e desse conhecimento alçar um conhecimento abstrato, que seria mais real do que o próprio conhecimento real. Bom, lá no diálogo Timeu, né, que é um livro onde o Platão vai falar sobre a saúde, sobre a origem do homem, né, lá ele também vai falar sobre o corpo. Ele diz que o corpo é um veículo da alma. Veículo é o quema. O corpo é um veículo da alma. Então o corpo tem uma importância aqui, no caso do ser humano, por portar a alma, né? E ele vai chamar o homem de planta celeste. Planta mesmo, uma árvore celeste, né? Essa árvore, né, ela está ereta, né? No caso do homem, tem uma parte da árvore, que é seu tronco e a raiz, que está ligado mais à terra, mas a copa da árvore está mais ao alto, mais ao céu. O homem é uma planta celeste.
da mesma forma que a árvore. Aquilo do homem que está mais próximo do céu é o mais excelente nele. Por exemplo, na teoria de alma de Platão, ele vai dizer que nós temos três almas. Uma que está aqui na cabeça, outra que está no peito e outra que está no ventre para baixo. Aqui a alma intelectiva, racional. Aqui a alma irascível, ou a alma corajosa. E depois a alma sensível, a alma concupiscível, né, que são dos desejos para baixo. Então, a alma pensante é essa racional. Né? Por isso o homem é uma planta celeste. Então, o homem em pé está direcionado para as coisas do alto. Né? É isso, é a comparação que ele faz, assim, né? Pensando a própria anatomia do ser humano. Né? A respeito da espécie de alma, que em nós é mais importante, é preciso dar-se conta do seguinte, ou seja, que o Deus a deu a cada um como uma espécie de gênio divino. Gênio divino, um daimon divino. A alma é um daimon. Ela foi criada pelos deuses e dada a nós. Né? Foi incorporada aí pelo homem. Né? A alma não é decorrência do corpo. Ela é decorrência divina, é uma centelha divina. Por isso ela é imortal. Ela imita os deuses neste porém. É essa forma de alma que nós dizemos habitar na parte superior do corpo e que da terra se eleva na direção das realidades que não são congêneres no céu, que nos são congêneres no céu. Então ele está dizendo, ó, essa parte da alma está mais acima do que todas as outras almas. Né? Enquanto somos plantas não terrestres, mas celestes. E o que dissemos é muito justo. De fato, mantendo suspensa com a cabeça a nossa raiz, justamente lá de onde a alma teve a sua origem primeira, a divindade torna ereto todo o nosso corpo. Então, a teoria de Platão aqui é que o homem é ereto sobre dois pés, porque os deuses puxam por essa alma racional. A gente consegue olhar para cima, contemplar as alturas, coisa que muitos animais não fazem. Os animais vivem sempre com os olhos no chão e o homem com os olhos no céu, porque ele é uma planta celeste e deve isso à origem da sua alma, que olha para o alto numa espécie de saudosismo de um paraíso que ela perdeu temporariamente. Bom, sobre a beleza do corpo, né, Platão ele se refere muito a isso também. Lá na República, por exemplo, tem um diálogo entre Sócrates e o Glauco, em que eles vão falar sobre a beleza corporal. Né? E o Sócrates, novamente, da beleza do corpo, ele vai jogar para a beleza da alma. Então, acompanha o diálogo. Sócrates, sei que tens amado ou amas, e eu te aprovo. Mas diz-me, o prazer excessivo harmoniza-se com a temperança? Como poderia isso acontecer, diz o Glauco, visto que o excessivo prazer não perturba a alma menos que a excessiva dor? Então, começa a alma e os prazeres do corpo. Os prazeres do corpo perturbam a alma. E com as outras virtudes? Tampouco. E com a insolência e a incontinência? Muitíssimas vezes. Sabes de um prazer maior e mais vivo do que o do amor sensual, que no caso é o sexo? Não, não há nenhum mais violento. Por outro lado, o amor autêntico ama com sabedoria e medida a ordem e a beleza, por certo. Logo, nada de violento nem de parecido com a incontinência deve aproximar-se do amor autêntico. Nada. Portanto, a volúpia não se deve aproximar dele. Não deve entrar no comércio do amante e da criança que se amam com amor verdadeiro. Aqui o Sócrates está se referindo a uma instituição educativa chamada pederastia, em que um amante bem mais adulto, né, cuida de uma adolescente ou de um jovem que se apresenta à vida pública. Né? Os dois são chamados de amantes. Por favor, não confundir isso com homossexualidade.
né? O pederasta é aquele que cuida da educação de uma criança, né? De um jovem, né? Se apaixona por ele, né? Tem assim, um carinho especial, mas ele tem o dever de cidadania de transformá-lo no cidadão. Continuando. Não, por Zeus, Sócrates, não deve se aproximar. Por isso mesmo, tu decretarias como lei na cidade, cujo plano estamos a traçar, que o amante possa adorar, visitar, abraçar o jovem como se fora um filho, objetivando um fim nobre, se conseguir convencê-lo. Mas, quanto ao resto, deve ter como objeto de seus cuidados relações tais que nunca seja acusado de ir demasiadamente longe, se não quiser incorrer na censura de homens sem educação nem sentimento do belo. Então, aqui está bem clara a fronteira entre pederastia e homossexualidade. A pederastia é esse zelo que o mais velho tem por um mais novo, podendo visitar a família. Na verdade, ele é alguém que ajuda na educação deste jovem, que mais tarde também será um pederasta e vai fazer isso com os outros. O Platão aqui está dizendo que tem um limite, essa fronteira, não pode ultrapassar essa fronteira. E da educação, então, do corpo, Platão diz, a música deve culminar no amor do belo. E a ginástica, depois da música, é pela ginástica que é preciso educar os jovens. Então, a música e a ginástica são disciplinas para o corpo, são estudos que devem considerar o corpo. E o corpo na sua beleza. Então, não é verdade que tem-se um desprezo pelo corpo. Então, aqui ele fala, a reverência ao cuidado do corpo só faz ressaltar que o objetivo maior é o cuidado da alma. Isso em Sócrates, no diálogo aqui de Sócrates. Cuidar do corpo, dar uma certa atenção ao corpo, fluir da beleza aqui, mas de olho na posse de uma beleza perene, que só a alma poderá fazer. Continuando aqui, o Sócrates diz, é preciso que por ela se exercitem desde a infância e ao longo da vida. Eis a minha ideia a este respeito, analisa-a comigo. Para mim, não é o corpo, por muito bem constituído que seja, que por virtude própria torna pura a alma boa, mas ao contrário, é a alma que, quando é boa, dá ao corpo, pela sua própria virtude, toda a perfeição de que ele é capaz. Então, o que faz o corpo belo é a alma bela, não é o contrário. Então, de tal forma que se eu olhar o corpo, ele tem que, aos poucos, me conduzir a essa beleza da alma. Os médicos mais hábeis, continuou Sócrates, seriam os que, começando logo na infância a aprender a sua arte, tivessem tratado o maior número de corpos e os mais doentes, e que, não sendo por eles próprios de uma compleição saudável, tivessem sofrido todas as doenças, pois não curam, penso eu, o corpo pelo corpo. Caso contrário, não conviria que fossem ou viessem a ser doentes, mas o corpo pela alma. E a alma que foi ou está doente não pode ela própria tratar bem ou mal, seja ele qual for. Interessante aqui, ele está fazendo a comparação com o médico, dizendo o seguinte, o médico, para entender de uma doença, ele não precisa ter passado pela doença sendo doente ele mesmo. Então, o que é que conduz no médico o tratamento adequado de uma doença? Aquilo que a alma soube, aquilo que a alma descobriu. Essa sabedoria maior, que não é a sabedoria experimental. Ele não tem que passar por aquela doença para poder curar uma doença que outra pessoa porta, que um paciente porta. Então, da mesma forma que então, existe uma habilidade intelectual
e uma habilidade que vem da convivência, da experiência. Né? Claro que uma pessoa que passa por uma doença compreende como é que se sente a doença, mas um médico não precisa disso. Então, essa é a sabedoria. Né? Bom, e o Platão? O Platão, ele faz, né, aqui é importante ressaltar aqui, que o Platão escreve tudo isso em relação ao corpo. Né? Usa todo esse expediente da medicina para falar de virtude, de moral, porque a filosofia dele é um projeto de utopia. Ele se propõe a ter uma cidade perfeita, uma sociedade perfeita. É isso que significa a república dele. Então, o que é uma utopia? Né? Aqui, já que ele é um dos primeiros filósofos utópicos de que a gente tem notícia. A utopia, ela tem sua importância porque ela é um juízo sobre uma realidade que não é ideal. A realidade histórica não é ideal. Então, ele acaba, assim, concebendo espiritualmente, na ideia, um mundo perfeito, né? Um mundo perfeito que este mundo de agora deveria ser. Então, toda utopia é um mundo desejável a se alcançar se a gente se programar para ele, pensar nele. Né? O mundo utópico não está realizado, ele é um mundo assim, objetivado. É um mundo que está lá na frente, está lá no futuro. É um mundo para a gente se pautar por ele para conseguir lá no futuro. Né? É um mundo que lá no futuro vai ser quando a gente transformar este mundo aqui. Né? Toda utopia é um juízo, é uma deposição contra a realidade que de verdade existe. Certo? Meu grande abraço a todos.